Fala galera, beleza? Vamos iniciar aqui mais um dos nossos vídeos. Hoje um vídeo bem completo, onde você vai conseguir visualizar como que a gente fez um procedimento junto com um aluno nosso, onde ele estava com um problema com o MT dele, porque a ativação ele não tinha a ativação anual, já tinha vencido, né, o período, já tinha expirado o período de utilização da OMT dele, porém agora como ele estava com esse problema e tinha dois aparelhos com defeito, a gente conseguiu fazer os dois e esse é um dos vídeos que a gente vai estar mostrando para vocês o passo a passo. O que de interessante vai ter nesse vídeo? A solução de um aparelho entre os dois que estava com modo avião, mesmo estando funcionando normalmente, e depois de um FRP a gente mostrou todos os procedimentos possíveis e a solução também, beleza? No final você vai ver um pedacinho do vídeo onde o aparelho já está com o problema solucionado, beleza? E também você vai conseguir ver a utilização do FlexHub, que é um compartilhador de portas, TeamViewer, que é acesso por acesso remoto, para a gente estar acessando o computador dele, para estar ajudando, e eu utilizei o FlexHub não gerando a conexão do aparelho dele para mim, mas da minha box para com o aparelho dele, que fica até mais rápido a conexão, beleza? Então vamos iniciar, é um vídeo que não é pequeno, mas também não é muito grande, e com certeza você vai conseguir aprender muito e vai ter muito o que aproveitar desse vídeo, beleza? Então vamos lá para a prática, beleza? Iniciando aqui o vídeo, a gente observa aí que eu estava conversando com ele, utilizando o bloco de notas do computador dele. Na imagem que você está vendo, está ali, ó, pedindo para que você desative o modo avião para fazer uma chamada. Ou seja, ele está com o modo avião, mesmo entrando em configurações e o aparelho não estando com o modo avião ativo, beleza? Ó, ele vai tentar fazer uma ligação e o que acontece? Na hora que ele clicar, já dá a falha, ó. Beleza? Desative o modo do avião para fazer uma chamada. Ou seja, a gente sabe que muitos procedimentos dentro dos aparelhos da Motorola que a gente faz e ele pode gerar esse probleminha, beleza? Então vamos observar isso aí, creio eu que vai ser muito mais fácil para vocês entenderem e aprenderem com relação a isso, beleza? Então vamos lá. Aqui agora eu estou gerando a conexão com o FlexHub, eu estou com o meu FlexHub conectado. Lembrando que o FlexHub ele é um programa comprado, você pode comprar ele anualmente ou pode comprar ele vitalício. O vitalício, como o próprio nome está dizendo, ele vai funcionar para o resto da vida, beleza? O meu, esse é o vitalício, vale muito a pena. Ah, Marcos, só tem esse? Com certeza não, tem vários outros programas que podem fazer esse compartilhamento de porta USB, podendo com que você que tem uma box, que tem uma ferramenta, possa estar fazendo serviço de algum amigo, de algum conhecido, de algum colega, pode estar ganhando um dinheiro aí, fazendo e prestando serviços que com certeza vai ajudar muito e vai complementar a renda da sua área, a renda da nossa profissão, beleza? Então vamos lá. Aqui eu estou abrindo o programa da UMT, já gerei a conexão com o FlexHub, e aqui eu vou abrir o programa da UMT. Lembrando que possíveis falhas no FlexHub, possíveis falhas de conexão, você vai observar o seguinte. Ali, ó, ele estava feita a conexão, porém, logo depois ele desconectou. Pode gerar essa falha, existe a necessidade de você conectar o Smart Card novamente. Observe que eu cliquei em Connect e já mandei abrir o programa. Porém, em alguns casos, não basta apenas gerar conexão se não direcionar o drive. Aí de repente você vai, gera a conexão, está conectada, está vendo ali que está aparecendo Connect My Computer, ou seja, já está conectado ao computador, porém o programa não abre, gerou uma falha, eu tentei abrir através do LG para parar aquele erro de inicialização e viu que ele já gerou uma desconexão, gerei uma conexão novamente. O que acontece? É normal acontecer isso, ficar dando vários problemas? Não, não fica. Justamente estou mostrando possíveis falhas que pode vir a apresentar. Observe que na imagem ao fundo ele está dando que o dispositivo USB não foi reconhecido. Olha lá,
eu estou querendo ver, eu até perguntei para ele na hora se ele tinha algum outro aparelho conectado, alguma outra box conectada, porque poderia estar dando essa incompatibilidade justamente por causa da falha na conexão da box. Você observa que eu estou gerando uma nova conexão no TeamViewer porque eu pedi para que ele reiniciasse o computador, porque liguei para ele na hora e ele me falou que tinha algum outro componente, algum outro dispositivo conectado. Pedi para ele desconectar e reiniciar o PC. Reiniciou, você vai observar que agora ele vai abrir. E agora ele não vai apresentar uma falha com relação a isso que a gente está observando. Por quê? Justamente porque sempre após você instalar um dispositivo, ele direcionar o drive, é sempre muito aconselhável você reiniciar o PC para que todas as novas configurações sejam ativas e fiquem ativas. Pode observar que agora ele já abriu, eu vou marcar aqui que eu aceito os termos, vou clicar em Accept, ou seja, aceitar em português, e aceitar em inglês, né, que é Accept. O programa vai abrir normalmente. Aí agora vai começar as instruções diretas, mostrando para ele algumas possíveis soluções. Por que possíveis? Porque nem sempre a gente consegue fazer um procedimento e já vai solucionar o problema. Então a gente tem que vir fazendo passo a passo. Passo 1, que é o mais simples, a gente vai refazer um FRP. Aí você vai e me fala, Marcos, mas o aparelho não está com FRP ativo. Já foi retirado, já foi removido a conta Google do aparelho. Porém, não basta ele não estar com conta Google. O procedimento pode ter sido feito errado e não concluído da maneira correta, não porque ele fez errado, de maneira alguma, não é o que eu estou falando, mas as boxes, os programas que a gente está utilizando, pode gerar alguma falha, eles podem não funcionar perfeitamente. Aí o que acontece? A gente tem que refazer o procedimento de remoção de conta Google novamente para que seja solucionado o problema. Você pode ir observando, depois se você quiser seguir aí, abaixar o áudio aí para observar a minha conversa com ele, vai dar para você entender. O que acontece? Fez a primeira leitura, eu peço para que ele confirme se o aparelho reiniciou em modo Factory Mode, ou seja, depois que deu o primeiro comando, se ele reiniciou. Reiniciou? Beleza, aí eu vou lá, peço para ele clicar em OK, ou seja, se você quiser resumir aí um pouco, é o seguinte, eu vou fazer o procedimento de conta Google com ele, de remoção, né, da conta Google, todo novamente. Vai passo a passo, clique OK, reinicia a segunda vez, clique OK, reinicia a terceira vez, OK, e assim por diante, beleza? Sempre perguntando para ele, e no último passo, pergunto para ele se a depuração USB apareceu, ou seja, se pediu para confirmar a depuração USB. Por que você está observando aí que o vídeo está demorando um pouco? Justamente porque eu tinha que confirmar com ele se tinha reiniciado, se não tinha, e se o drive estava certinho, enfim, a conversa explicando para ele diretamente também como que funciona todo o procedimento. É lógico que a gente sabe que ele também está assistindo esse vídeo, mas na hora não tinha como ir fazendo somente, toda hora ficar digitando e tal, até porque a gente ia demorar um pouco para produzir. Então a gente precisava ligar um pouquinho também. Eu pedi para que ele fizesse a filmagem do procedimento, porém não deu para pegar toda a filmagem, pegar tudo certinho, mas você vai conseguir observar. Observa ali que ele já está reconhecendo, pedindo para que direcione os drives corretamente. Com certeza apareceu para confirmar a depuração USB. Logo depois disso, que ele confirmou, a gente clicou em OK. Depois de clicar em OK, aí sim concluiu a primeira parte. Olha lá, eu pergunto para ele de novo, já iniciou novamente? Ele vai responder sim ou não. Beleza, respondeu, clicou, confirmou, vamos fazer o teste. Olha lá, confirmou a depuração? Beleza. Respondeu sim, beleza, a gente vai lá e vai clicar em OK. Clicou em OK, ele vai concluir o procedimento com o aparelho ligado e vai reiniciar em modo Fast Boot. Reiniciou em modo Fast Boot, o aparelho vai reiniciar. Olha lá, eu estou marcando para ele dar uma olhada. Confirmou, o aparelho vai reiniciar. Logo depois disso, vai reiniciar, pedir para que ele verificasse se o aparelho vai funcionar.
Aí sim, ele me dá um posicionamento, me dá um feedback, me mostrar se o aparelho reiniciou e se está funcionando. Se não tiver funcionado, esse é o primeiro passo, ou seja, com o primeiro passo não solucionou, ou seja, não foi somente refazer o procedimento de remoção da conta Google ou FRP, não adiantou fazer esse primeiro procedimento com ele. Mas já dando prosseguimento no próprio vídeo, para a gente não ter que fazer outro vídeo, não perder tudo que a gente fez aqui, e não perder, principalmente, não é nem por causa do vídeo, é não perder a linha de raciocínio, beleza? Ali, ó, ele já mandou no Zap, apareceu aí na tela, você está vendo, e logo depois ele pergunta, agora não solucionou o problema, agora coloca o aparelho em modo Factory Mode e confirma com o botão de liga e desliga, beleza? Que ele é um Moto G4 Plus, ou Moto G4, ou G4 Plus, se eu não me engano. E logo depois eu peço para que ele reinicie o aparelho em modo Factory Mode. Para quê? Para fazer o segundo passo. O segundo passo é o reparo de Fix Network, ou seja, a gente vai solucionar o problema do aparelho através do método Fix Network. Pode observar aqui, logo abaixo da opção de New FRP, a gente observa que tem uma opçãozinha ali, ó, Fix Network. Feito isso, para fazer a leitura, melhor dizendo, nesse método Fix Network, a gente precisa conectar o aparelho em modo Factory Mode. Factory Mode, qual é o modo? É quando você coloca o aparelho em Fast Boot, pressionando o volume para baixo e o botão de liga e desliga, ele entra naquela tela de recovery, na tela de engenharia ali da Motorola, que é o Fast Boot. Entrou no modo Fast, ele vai confirmar, vai procurar a opção Factory Mode. Confirmou a opção Factory Mode, aí sim o aparelho vai reiniciar. Olha lá, reiniciou tal. Quando reiniciar, me avise, por favor. Beleza. Para ele reiniciar, aí a gente vai dar o prosseguimento aqui pela opção Fix Network, que é a segunda, é o segundo método que eu estou explicando para a gente fazer voltar sinal nesses aparelhos. Beleza? Olha lá, ele confirmou ali, pronto, eu já vou lá, ó, Fix Network, com o aparelho ligado. Lembrando que o procedimento New FRP, que é reiniciando o procedimento de software, de remoção de conta Google, desculpa, aí sim o aparelho é em Fast Boot. Aqui em Fix Network é com o aparelho ligado em modo Factory Mode, que são modos diferentes. Quando ele reinicia, aparece essa mensagem, você precisa colocar o aparelho em Fast Boot. Observe aí que eu estou digitando e escrevendo junto com ele. Coloca o aparelho em Fast Boot, por favor. Ele colocou OK, beleza. Logo depois que ele clicar em OK, que o aparelho reiniciou em modo Factory Mode, aí sim eu vou lá e clico em OK. Beleza? Observa aqui que tem na caixa de conversação, a caixa de comunicação do programa com o usuário do PC, ou seja, você que vai estar aí à frente do computador, você vai pegar e vai clicar em OK. Clicou em OK, ele vai demorar um pouquinho, vai fazer uma leitura e logo depois acontece o que? Já deu um erro. Quando ele deu um erro, o que acontece? Eu peço para que ele teste o aparelho e me avise. Por quê? O aparelho pode ter funcionado normalmente, mesmo apresentando essa falha. E pedir para que ele não esquecesse do vídeo, justamente para estar confirmando e mostrando junto com vocês. Ele colocou certo, espera aí, beleza? Vamos aguardar ele um pouquinho. Logo depois, galera, que ele já vem com a resposta, a gente tem que em primeiro lugar, ter um pouquinho de paciência, porque nem sempre a gente consegue fazer tão rápido. Na verdade, em alguns casos, é impossível de fazer o procedimento rápido, até porque quando você, a maioria das vezes, vai fazer algum procedimento e faz com muita pressa, faz rápido, tenta fazer com aquela velocidade como se faz um miojo, nem sempre dá certo. A gente precisa ter muita atenção naquilo que a gente está fazendo, porque na hora de você cobrar ali R$100 do cliente, ele fala que é caro, né? Observa, dependendo do procedimento que você vai fazer, você cobra R$100, o cara fala que é um absurdo. Só que se você estragar o aparelho dele e pedir ali para colocar uma peça paralela, ele não vai querer. Por quê? Porque o dele era original. E às vezes a gente dá mais valor ao pouco dinheiro devido à necessidade, talvez querendo pegar ali, e não dá valor à qualidade do serviço. E é nisso que a gente tem que dar valor. Porque se você não se valorizar,
quando você cobra muito barato de uma pessoa, ele também não valoriza o seu serviço. Se valorize para que você tenha retorno e você se torne autoridade no assunto. Beleza? Olha lá. Foi para a restauração em modo avião. Está em modo avião. Eu perguntei para ele. Está em modo avião? Certeza? Aí, estou aguardando ele responder. Logo depois que eu pergunto se está em modo avião, ele vem e me responde que o aparelho está reiniciando. Olha lá, peraí, vai trocar o chip, ou seja, ele teve algum probleminha ali com o chip e tal, aí depois, já colocou o chip, claro que eu avancei um pouco o vídeo, senão demora demais, agora está tudo ok, ou seja, ele estava com um problema no chip, eu não lembro dele ter falado se estava inserido ou se não estava inserido, mas enfim, o aparelho funcionou e foi realizado o procedimento. E logo depois que foi concluído o serviço, eu pedi para que ele fizesse o vídeo, pelo menos dele já funcionando. Fez um pequeno vídeo no início e agora um pequeno vídeo ao término do procedimento, mostrando que realmente o procedimento deu certo. Olha lá, demorou um pouquinho e depois ele já colocou, deu certo. Ou melhor, eu perguntei, deu certo? Aí ele colocou, sim. Olha lá, sim, deu certo. Olha lá, ele vai fazer uma ligação. Olha lá, pratinho. Observe que ele vai fazer a ligação. Esse aí é o vídeo que ele fez para mim. Beleza, fez ligação. Procedimento realizado com sucesso. Beleza, galera? Então, esse vídeo a gente pode pegar o quê? Solução de um aparelho que estava em modo avião. A gente fez pelo primeiro método, não deu certo. Tentamos pelo segundo, no segundo método já deu certo. Beleza? E também a gente pega o quê? O conhecimento que sempre que você faz a remoção de uma conta Google, uma remoção de um FRP, às vezes ele pode gerar um problema que requer de você aí um pouco de perícia, um pouco de paciência para poder refazer o procedimento e solucionar o problema. E para aqueles também que utilizam algum tipo de programa de compartilhamento de portas USB para estar fazendo um serviço remoto, com certeza já deu para ter uma noção de como que funciona. Beleza, galera? Muito obrigado, que Deus abençoe, fiquem na paz e até mais.